que hoje a gente tem visto, né, naturalmente, até pela quantidade de vagas, uma tendência de seniorização do mercado. Só que eu entendo que a escalada até você se assumir ali como sênior, ela tende a ficar cada vez mais curta, porque vai estar indo muito mais no perfil e na abordagem que a pessoa está usando para construir a solução dela. Eu estava pensando aqui, a gente está vivendo a era da, vamos chamar da preguiça. Hoje a gente não pensa para responder uma mensagem do WhatsApp, mandar um e-mail, recebe o e-mail, manda IA redigir um e-mail para poder mandar. Aí olha que loucura. Para a gente construir soluções ali para os clientes ou para o que for, a gente precisa agora de saber pedir, de saber se expressar para IA. Então eu imagino que essas pessoas que estão tendo uma naturalidade, o pensar fora da caixinha, acho que nunca foi tão atual, né, que pensam fora da caixinha, vão atingir esse nível de sênior de uma maneira muito mais fácil do que é hoje. Então, assim, talvez a gente veja até uma inversão. Tipo assim, se torne mais simples ser sênior, porém o profissional sênior vai estar cada vez mais raro no mercado, porque eu entendo que é uma skill talvez um pouco mais complicada de desenvolver do que simplesmente aprender a documentação de um framework novo, de uma biblioteca nova. Então, assim, eu acredito muito nessa linha aí. E eu também acredito que o profissional, ele vai ser baseado não só em skills, assim, ele vai ter que ter novas formações, entende? Assim, ele não pode ser aquela pessoa que, com o tempo, ela foi acumulando mais conhecimento, não só da parte de engenharia de software, né? Se o repertório dele aumenta, ele consegue ter esse poder de pensamento crítico, decisão, envolvimento. E as pessoas, como o BK falou aí, as pessoas que têm uma certa energia de falar assim, cara, isso aqui agora é possível realmente eu executar e ela conseguir aprender. Não vai, agora vai ser cada vez mais forte aquilo de aprender a aprender, certo? Se o cara aprende rápido, se ele consegue realmente aprender rápido, mesmo se o background dele não for técnico, ou se não for tão técnico, ou se ele tiver uma capacidade de imergir nisso, né, e criar conexões, eu acho que ele se tornará um profissional valioso. Se a gente vai poder chamar ele de sênior no futuro, eu não sei, porque essas nomenclaturas e tal, elas vão mudando com o tempo, né. Hoje mesmo é difícil você diferenciar um pleno de sênior, porque depende do contexto, né, depende da trajetória e tal. Mas eu acho que o profissional se tornará mais valioso se ele for um profissional que tiver mais bagagem até além da bagagem técnica. É, eu tenho um pouco de dúvida, assim, que eu acho que isso é sempre bem polêmico quando a gente traz aqui para o Entre Chaves, né, de como que vão ser os próximos passos. Mas o fato que eu acho é que, assim, para mim, hoje o mercado ele quer mais sêniores, porque os sêniores eles são melhores com IA, né, eles performam melhor com IA hoje. Por quê? Porque eles conseguem planejar muito bem, né, e eles conseguem ter uma visão sistêmica melhor, eles têm mais experiência para entender se eu preciso de uma estrutura de 20.000 ou de 2. Isso eu acho que vai continuar, tá, não acho que isso vai morrer mesmo não, pelo menos por algum tempo isso vai continuar sendo verdade, né, de ter algum tipo de direção técnica para onde eu quero ir. Esse gargalo da revisão eu já acho que ele em muito breve vai ser também um desafio vencido. Eu acho assim, a gente já falou aqui do harness muitas vezes e cada vez mais o cloud lançou o 4.8 recentemente, a galera já está num frenesi danado do tanto que melhorou a qualidade do modelo e a tendência é melhorar cada vez mais. A tendência é cada vez a IA gerar coisas melhores. Então, assim, eu acredito que esse gargalo da revisão de código, ele está cada vez mais sendo vencido. Então, esse sênior ele vai ter, né, ainda, eu acho, o desafio de planejar muito bem, dar uma direção técnica, mas é isso. E depois a revisão talvez ela vai ficar vencida em breve. Mas esse sênior ainda, para mim, ele ainda vai ser necessário para fazer toda essa parte da decisão, né, de influenciar as decisões de produto, de planejar muito bem, de criar infraestrutura, né, de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que isso, né, vai continuar, porque para mim, no final das contas, a IA, ela, para os sêniores, ela amplifica a experiência que eles já têm, né. Aí a dificuldade vai ser, como você falou aí, dos júniores chegarem até esse ponto, né.